Oi, tudo bem? Oi, tia. Não, viu? Como vocês estão? Vocês estão bem? Sim, não? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? O que que houve? Tô com sono. Hã? Tô com sono. Sono? Hum, dormiu bem, não? Hum, acontece. O que que foi que você não dormiu bem? Não sei, é tipo, quando eu vou dormir, sabe quando parece que algo tá te incomodando, aí você acorda e eu não consigo dormir. Hum, mas você fica assim sempre ou só de vez em quando? De vez em quando. De vez em quando? Tipo uma pequena insônia? É É, isso? Ah, tá. Aí é ruim. Dorme depois que que as aulas acabarem hoje, aí você dá uma dormida pra descansar. Você dorme de tarde, perde sono à noite. não, sabe, tipo assim, eu tenho um negócio que é muito estranho. É, tipo, eu durmo e eu me sinto observada. Aí eu não consigo dormir. Eu fico com medo de alguém estar me observando, eu fico isso a noite inteira e não consigo dormir. Não, mas não tem ninguém te observando de noite, não? Sei lá. Ah, entendi. Então, é só você descansar, entrega seu sono a Deus e tenta dormir em paz, que Deus guarde e vela o nosso sono. Aí você tem um pouquinho, vê se você fica mais tranquila fazendo isso pra dormir, tá? É, hoje eu não vou. Deixa eu só mexer aqui no negócio. Eu não vou hoje compartilhar minha tela com vocês, tá? Porque porque eu tive um probleminha com o meu e-mail para acessar o livro online e eu não tô conseguindo acessar, tá dando erro. Aí eu vou pesquisar onde eu coloquei, onde eu escrevi corretamente, porque o que eu escrevi achei que estava certo, não tá. Aí hoje não vamos ter compartilhamento de tela, tá? Tá bom? Então eu quero que vocês, vou exigir de vocês um pouquinho mais de atenção, porque aí vocês vão ter que acompanhar junto comigo, para não ficar perdido, entendeu? Sim. Então tá bom então. Primeiro eu vou fazer a chamada. Enquanto isso, vocês podem se organizando, pegando o livro e abrindo na página 43. Tá bom? Enquanto isso, eu faço a chamada de vocês. Ana Clara não está online. Gabriel Aviles está presente. Gabriel Souza, presente. Heloísa, presente. João Vitor, presente. Júlio. Júlio, ativa a câmera. Presente. Kathleen, presente. Marisadora ainda não entrou, né? Rodrigo também não. Vitor Gabriel, agora em ativa a câmera. Yasmin, presente. Ok. A gente estava falando dos ecossistemas, né? Então a gente aprendeu um pouquinho o que era ecossistema, e aí a gente estava falando do. Ah, entendi. Tá bom então, Vitor Gabriel, tudo bem. Você tá no celular ou no. Fala aqui no bate-papo, tá no celular ou computador? Júlio, quer dizer alguma coisa?
Ah, tá, entendi. Vê no notebook, Vitor Gabriel, se a sua câmera não está desativada no próprio notebook. Você olha em configurações de câmera, que talvez dê certo. Júlio levantou a mão. Júlio, tem alguma coisa para dizer? Por que o senhor está com a câmera desligada? Tá aberto aqui o bate-papo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, o bate-papo tá aberto para mim. Eu consigo visualizar e responder, tá? Então, vamos lá. Na página 43, nós estávamos falando do bioma. E bioma, o que é um bioma, 7º ano? Alguém gostaria de falar pra gente o que é? Ou alguém pode fazer a leitura do que está no livro, na página 42? Tem a definição de bioma aí. Os biomas são regiões onde o ecossistema próximos são englobados por um tipo de clima, solo e relevo predominantes e apresentam um conjunto de fauna e flora característico. Isso mesmo. E os biomas, eles estão distribuídos em todo o planeta. Não é só em uma determinada região, um determinado lugar. O planeta todo está distribuído o bioma. Então, nós vamos continuar na página 43. Lá no penúltimo parágrafo, a gente estava falando de adaptações e interações no biomas, né? Na última aula. E aí, a gente continua aqui, ó. A gente falou dos tipos de animais. Então, tem os carnívoros, que se alimentam de outros animais. Os onívoros, que se alimentam tanto de vegetais como de animais. Foi esse o assunto que a gente terminou, né? E aí, continuando, então, além do alimento, né, a planta ela pode interagir com outros seres vivos e também servir de abrigo para eles, como, por exemplo, abrigo para alguns animais. E outra interação que os seres vivos eles podem ter é a chamada cooperação. O que quer dizer isso? Como, por exemplo, as aves que se alimentam de carrapatos que estão presos na pele dos bovinos. Essa interação ela é chamada de cooperação, tá bom? E há também diversos outros exemplos de interações, como, por exemplo, dentro de um próprio ecossistema, como, por exemplo, essa figura que a gente tem aqui, ó, no livro, tá vendo? A gente tem uma representação de uma paisagem aí hipotética, né, e tá mostrando aí a vivência de alguns animais. Deem uma olhada para vocês verem. Então, isso aqui também é um exemplo e um tipo de interação, tá? Tranquilo? Vamos para a página 44. Página 44. Vamos então falar dos biomas mundiais. Quais são os biomas mundiais, né? Então, se a gente for voltar lá na 42, a gente vai ver essa distribuição desses biomas terrestres. Na página 42 tem até um mapa que mostra essa distribuição dos biomas. Voltem lá e observem esse mapa aí, ó. Esse mapa na página 42 são os principais biomas que tem no mundo inteiro. Então, a gente tem aí a floresta tropical, que é toda a parte verde escura. Verde claro, a gente tem a savana. Amarelo, a gente tem o deserto. Na verdade, parece um pouco meio alaranjado, né? Aí a gente tem o amarelo mais clarinho, a pradaria. E nós temos o vermelho, a floresta temperada. A rosa, taiga. E essa verde clara, tundra, tá? Isso aí são todos os biomas que tem no mundo. Agora a gente vai ver específico o que é cada um desses biomas. E aí nós vamos ver aí, ó, na página 44. Volto para a página 44. Como nós sabemos, né, todo o globo terrestre ele tem específico
o seu determinado bioma. E o bioma ele vai se relacionar ao que caracteriza o bioma em uma região. Justamente aquilo que a Kathleen leu, as condições climáticas dessa região. Então, assim, as condições climáticas, elas são favoráveis e importantes para definir o bioma de um determinado lugar. E aqui nós vamos ver, vamos relembrar, o livro de vocês traz isso, que quanto mais próximo da linha do Equador, o que vai acontecer? Mais quente é essa região. Então, ela tem um bioma específico e característico para esse tipo de lugar, tá? E agora a gente vai começar entendendo um pouquinho o que é a tundra. Alguém gostaria de fazer a leitura pra gente? Qual é a característica da tundra? Alguém gostaria de ler? Vou pedir. Vou pedir, então. Lê pra gente, Heloísa. Tundra. A tundra é um bioma de relevo. Tá muito baixinho. A tundra é um bioma de relevo plano e com pouca vegetação. Em geral, não existem árvores, por exemplo. Durante boa parte do ano, o solo abaixo da superfície fica congelado. No verão, a camada superior do gelo derrete e permite o surgimento de ervas floridas e gramíneas que atraem animais em busca de alimento. Isso, ervas gramíneas é aquelas que ficam bem pequenininhas no solo, tá? Então, marquem isso aí, essa característica de um bioma, a tundra. O que ela tem? Primeiro, ela tem um relevo plano, a característica dela. Depois, qual é a outra característica? Pouca vegetação. Não existe, né? Em geral, na maioria, não existe árvores. Outra coisa importante, em boa parte do ano, o solo fica com toda a sua superfície congelada. E aí, no verão, a parte do gelo vai derreter e aí vai surgir ervas floridas e gramíneas, que é aquelas bem pequenininhas no solo. E atrai bastante animais nessa época. Aqui a gente tem uma imagem, né, da Noruega, e aí a gente tem as renas, que são típicas desse tipo de lugar, desse tipo de bioma. Agora vamos para o próximo. Alguma pergunta? Algum comentário de algo que vocês viram? Algum exemplo de bioma assim? Não? Então vamos para o próximo. Taiga, alguém gostaria de ler para a gente? Você tá onde, Maria Isadora? Eu tô no trabalho da minha mãe, tia. Ah, tá. Tá parecendo que você tá num lugar assim, parecendo mesmo de escritório ou em alguma loja. Taiga, quem gostaria de ler pra gente? Lê, Maria Isadora, pra nós? Página 44. Peraí. Já que vocês não estão se oferecendo, eu vou pedir para vocês lerem para mim. Taiga. Localiza-se em regiões de verões curtos e úmidos e invernos rigorosos e longos. A vegetação é predominante, composta de pinheiros, também chamada de conífera. Compõe suas faunas insetos, aves como corvos e alguns mamíferos como linces, lobos, castores, esquilos e ursos pardos. Isso. A imagem é um exemplo lá do Canadá. O Canadá é um lugar específico com esse tipo de bioma, taiga. Então, o que tem? Verão curto e úmido. E os invernos são bem mais rigorosos e muito mais longos, né? Qual a vegetação que se predomina? Os pinheiros, com algum grupo específico de animais. Marca todas essas distinções aí, é importante. Floresta temperada. Quem gostaria de ler pra gente?
Um dos meninos agora. Temos aí os dois Gabriel, Vitor, Gabriel, o Júlio, o João. Algum de vocês se candidata a fazer a leitura? Floresta Temperada. Oi. Travou, né, Marisadora? Acho que ela ia fazer uma pergunta. Eu vou pedir, então. Vitor Gabriel, lê pra gente aí, por favor. Floresta Temperada. Nesse bioma, as chuvas são bem distribuídas e as estações do ano bem marcadas. É muito comum que as árvores nesse bioma sejam do tipo teciduas. Isto é, sua folhagem muda de cor e cai nos meses mais frios. Os carvalhos, nogueiras, olmo e faias são exemplos de flora desse bioma. A fauna da floresta temperada apresenta muitas aves, como o falcão peregrino, as corujas, o fazão e o pica-pau. Insetos, alguns anfíbios e mamíferos, como várias espécies de veados e coelhos texugo, javali, urso, lobos e esquilos. Isso. Então, qual lugar que tem esse tipo de espécie específica, né? Aqui tem uma imagem de uma floresta temperada no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. Tá vendo a imagem? Bonita, né? Esse é o tipo de bioma representante lá, tá? Então, os esquilos, né? Eles se adaptam e alimentam de acordo com esse bioma. A minha internet está travando um pouquinho hoje também. Floresta tropical. Já é específico de qual país, gente? Brasil. Brasil, isso mesmo. Kathleen, lê pra gente. Esse bioma ocorre em locais onde as temperaturas são altas e há presença constante de chuvas. A presença de calor e umidade cria condições ótimas para a vida. Como resultado, existe enorme diversidade de espécies nesse bioma que interagem de forma intensa e complexa. A vegetação é exuberante e que inclui grandes árvores, trepadeiras, cipós, samambaias e arbustos. Várias são as espécies de animais, tanto invertebrados como insetos, aracnídeos. Quanto vertebrados, como beija-flores, camaleões, sapos, onças, dentadas e macacos. Isso mesmo. Aqui do ladinho nós temos aqui do ladinho da nossa página 2 animais específicos da floresta temperada, que é o esquilo e a coruja, né? No Brasil tem coruja? Tem, mas não essa raça de coruja aqui que é comum lá nos Estados Unidos. E aqui embaixo nós temos 2 animais que são animais específicos de florestas tropicais. Ambos os animais que eles estão trazendo aqui na imagem são animais comuns de se encontrar na Índia, tá? No macaco na Índia, e o lagarto aqui, ó, que é o camaleão pantera, ele é encontrado em Madagascar. Alguém já assistiu algum desenho, algum filme de Madagascar com esse camaleão aqui pantera? Aquele Rei Julian, por exemplo, ele tem um camaleão desse aqui que fica lendo a mente dos outros. Dos animais. Quem não gosta de desenho aí, quem gosta de desenho, uma ótima série para vocês assistirem e rir um pouquinho. É muito engraçado. Vamos virar então? Floresta tropical, ela é importante, justamente, o que ela tem de característica? Calor e umidade, tá? Praticamente o ano inteiro. Por isso, o bioma dela é mais complexo e abrange uma quantidade maior de animais, tá? Virando a página, aí a gente tem que falar um pouquinho da savana e da pradaria, né? Além do deserto. Alguém gostaria de fazer a leitura para nós do bioma savana?
Eu. Então, leia. Savana. A paisagem é caracterizada por poucas árvores dispersas em campos onde predominam gramíneas. A savana é quente durante todo o ano e sua estação chuvosa é seguida por uma longa estação seca. Durante a seca, muitos animais precisam percorrer longas distâncias para encontrar alimento e água. Um exemplo desse bioma é a savana africana, que é famosa pela presença de grandes vertebrados, com os elefantes, as girafas e os leões. Na América do Sul, esse bioma está apresentado pelo Cerrado no Brasil. Isso. Então, a característica dela, bastante deserto, né? Árvores, elas são bem distanciadas umas das outras. E no Brasil, o que tem de semelhante é o cerrado, tá? Como exemplo de savana. E além disso, os animais que se podem encontrar são os grandes vertebrados, né? Então, o leão é comum lá da África, como a girafa e alguns outros, né? Alguma pergunta? Outra coisa importante falar é que os animais desse bioma aqui, eles já são adaptados, eles conseguem se adaptar a esse ambiente que eles estão. Então, eles conseguem sobreviver bem, tá? Principalmente a característica dos elefantes. E aí, a gente tem, por penúltimo, né, a pradaria. Quem poderia fazer a leitura desse tipo de bioma? Pradaria. Um dos meninos agora. As meninas estão mais interativas que vocês na leitura. Quem gostaria? Vou ter que pedir. Alguém? João, lê pra gente. Aproveita e testa aí seu áudio para ver se tá bom. Não dá para ouvir, João. João e o áudio. Sempre dá problema o áudio. Vai, tenta de novo. Vocês estão conseguindo ouvir o João ou é só eu? João, João Vitor, tira o foninho de ouvido e tenta ler sem o fone para ver se dá certo. Tira o fone e leia, desconecta o fone de ouvido e faz a leitura. Nesse bioma, os verões são geralmente quentes e os invernos. Esse bioma, também denominado campos, está localizado em áreas predominantemente planas, com poucas árvores e cobertas de gramíneas. As espécies de gramíneas variam nessas regiões de acordo com a temperatura, a precipitação e as condições do solo do local. A fauna inclui vários tipos de inseto, aracnídeos e anfíbios, aves como falcões, corujas e pardais, e mamíferos como lobos, raposas, cães selvagens, coelhos, cervos, camundongos, coiotes, raposas e gambás. Isso, acho que o problema está no seu fone de ouvido. O microfone do fone. Acho que o microfone dele deve estar estragado. Isso mesmo. Obrigado, João. Então, a característica desse tipo de bioma é justamente as árvores gramíneas, né? Ou seja, poucas árvores também. O que são gramíneas? É essa vegetaçãozinha verde que dá por cima do solo, por cima das rochas. Qual lugar que é específico esse tipo de bioma? Lá na China, né? Na China, a China apresenta esse tipo de bioma. Mais alguém para a gente falar um pouquinho do deserto? Faz a leitura para nós. Faz aí, Júlio. Júlio? Travou tudo. Gabriel Souza, lê então para nós, por favor. Deserto. Os desertos são caracterizados pela pouca precipitação, de modo geral. Para um bioma ser caracterizado como desértico, a quantidade de chuva anual tem que ser abaixo
de 250 milímetros. É milímetros que fala. Para efeito de comparação, essa é a quantidade aproximada de chuva de um único mês no verão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, por causa de pouca umidade na atmosfera, a variação de temperatura é bastante acentuada entre dia e noite. A umidade do ar ajuda a reter o calor. Em um deserto como o Saara, no norte da África, a temperatura pode chegar a 70 graus durante o dia e baixar para 0 à noite. Isso. Pode ler o próximo. A pouca vegetação dos desertos é composta principalmente de cactos e outras suculentas. É comum que animais habitantes desse bioma tenham adaptações que possibilitam o armazenamento de água e evitam sua perda. Isso. Então, qual é a característica do deserto? Primeiro, a variação de temperatura durante o dia pode chegar até 70 graus Celsius, extremamente quente, e à noite chega até a 0 graus, né? Outra coisa, a vegetação ela é bem pouca, né? E predominantemente cactos nessa região e algumas suculentas. Essas suculentas é um grupo de plantas que conseguem reter água, por isso elas possuem esse nome de suculentas. Então aí está a característica de cada um dos biomas que se tem espalhado no mundo todo. Vocês têm alguma pergunta, dúvidas? Marque isso aí que a gente leu, tá? Importante. Pronto? Podemos, então, continuar. Página 49, marca aí para vocês fazerem uma atividade. Na verdade, ela vai até a página 51. 49 a 51 é a atividade, tá? Deixa eu ver aqui quantas horas. Tá quase acabando a nossa aula. Marque aí, atividade, página 49, 50 e 51. Tá bom? Marcou, Heloísa? Atividade de ciências é essa. Vou iniciar, então, com uma introdução dos biomas brasileiros, tá? E, claro, não vai dar tempo da gente ver muita coisa, porque nossa aula está acabando praticamente. Mas tudo bem. Tinha só 49 e 50? Oi? 49, 50 e 51. 49 e 50. 49, 50 e 51. Vitor Gabriel respondeu para o Júlio aqui. Era isso que eu ia dizer, viu, Vitor Gabriel? Júlio, você não quer ler de qualquer jeito, né, Júlio? Vamos lá. Biomas brasileiros. Primeiro, quantos biomas existem só no Brasil, né? Ele é de característica bem ampla, inclusive é uma das regiões que mais tem um bioma diversificado por ser tropical. Então, ó, vamos acompanhar junto comigo. Então, o Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, ele apresenta os seguintes biomas: floresta amazônica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. Então, a gente tem aí, ó, a composição de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 biomas, só no nosso país, tá bom? Olhem aí o mapa tá aí a separação aonde a gente encontra esse tipo de bioma em cada lugar. Pergunto para vocês, estado de Goiás, qual é o bioma predominante? Cerrado, isso mesmo. Ali a Amazônia, né? A gente vai ter lá a floresta amazônica, todo o norte. A gente tem lá no Nordeste, predominante a Caatinga,
né? Aí vem Caatinga, Cerrado. E no sudoeste, qual é a vegetação predominante no sudoeste? Na verdade, gente, sudoeste não, sudeste. Tô falando errado, ninguém me corrige. Todo mundo escuta caladinho. No sudeste, gente, o que tem predominante de vegetação lá? Mata Atlântica? Mata Atlântica, isso mesmo. Mata Atlântica. E ali, ó, Mato Grosso do Sul, predomina-se que tipo de bioma? Cerrado. Um pouquinho. Cerrado é a parte mais predominante. E qual é o outro tipo de bioma que tem só nessas duas regiões? Floresta amazônica. Não, além do cerrado. Um pouquinho de floresta amazônica no Mato Grosso, né? Além do cerrado. E o que mais? Pantanal. Pantanal, específico só dessa região. Inclusive animais específicos só dessa região também, tá? E por último, lá bem no extremo sul, a gente tem o Pampa, né? Então aqui tá alguns desses biomas, né? Foram descritos anteriormente, mas boa parte deles estão presentes no território brasileiro. Por exemplo, a floresta tropical, ela corresponde à floresta amazônica e à Mata Atlântica, né? E aí a gente tem aí a savana, corresponde ao cerrado, a pradaria corresponde ao pampa, tá bom? Tudo isso tá dentro do território brasileiro e específico somente do território brasileiro. É um tipo de bioma que a gente não vai encontrar em outro lugar no mundo, é o Pantanal e a Caatinga, tá bom? Meninos, então a gente fica por aqui. Eu quero que vocês marquem o parágrafo 1 e 2 dessa página 52. É importante marcar e saber disso aí, tá? Que eu acabei de citar para vocês. Não esqueçam da tarefa de casa. E aí a gente continua semana que vem com ciências. Aí nós vamos entrar na floresta amazônica e aí entender um pouquinho como que é o bioma brasileiro, característica de cada um deles. Então, uma coisa importante do que a gente aprendeu, né? Falou agora, dentro do bioma brasileiro. O bioma brasileiro, a gente viu ele espalhado no mundo todo. Por exemplo, a gente viu a floresta tropical, que no Brasil corresponde à floresta amazônica e à Mata Atlântica. A gente viu a savana, que corresponde no Brasil ao cerrado. Nós vimos a pradaria, que no Brasil corresponde ao pampa, lá no sul. Então, específico do Brasil, tem só 2 biomas, Pantanal e Caatinga. Boa para pergunta, né? Fazer uma pergunta dessa questão. Específico, um bioma que só tem no Brasil, não encontra em outro lugar. Pantanal e Caatinga. Então é isso. Vocês têm alguma pergunta, dúvidas? Não. Não? Então tá bom. A gente se encontra então amanhã com geografia, tá? Tchau, meninos. Vocês têm mais aula hoje? Tchau, tchau. Sim. Tchau. Até amanhã.